Boa tarde a todos mais uma vez. Vamos falar hoje sobre as maravilhas do reino de Deus através de todas as bênçãos que chegam até nós pela palavra de Jesus. Apenas para lembrar uma delas, Jesus disse certa feita a respeito das nossas reencarnações futuras, e disse Jesus: reconcilia-te com o teu adversário ainda nesta romagem terrena. Esta é uma advertência, mais que um conselho, uma advertência que reveste-se de uma seriedade imensa, pois ela trata exatamente do exercício do perdão. E o exercício do perdão nas nossas vidas não tem só uma conotação de bondade da nossa parte. Tem muito mais do que isso, pois que reflete muito mais e tem muito mais importância na nossa vida do que apenas pura e simplesmente um ato de bondade em relação a outras pessoas. E o perdão, vamos nos lembrar, nossos caros irmãos e irmãs, o perdão, ele é via de mão dupla. Tanto nós temos que perdoar aqueles que nos ofenderam, quanto nós temos principalmente que buscar aqueles a quem ofendemos, aqueles que guardam mágoas sobre nós, e fazer com que esse momento de sentimentos negativos possa desaparecer completamente. E é disso que Jesus falava quando nos recomenda para que reconciliemos-nos com os nossos adversários ainda nesta romagem terrena. Isso tem a ver com alguma coisa do futuro? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com as nossas futuras reencarnações. E por que Jesus é tão carinhoso e tão caridoso ao falar sobre isso, para que nos reconciliemos com os nossos adversários, ou seja, que nós não levemos adversários para o mundo espiritual e carreguemos nas nossas costas os problemas advindos dessas dificuldades oriundas dos males que fizemos a outrem e dos males que a gente acredita que outros fizeram a nós mesmos. É porque, meus amigos, é porque, meus caros e amados irmãos, nós temos reencarnações, e especialmente uma reencarnação futura, que será inteiramente fundada, inteiramente fundamentada nessas atitudes que tivemos durante esta reencarnação, durante esta romagem terrena. E por que isto? Porque se levarmos para o mundo espiritual essas mágoas, esses rancores, estas raivas, essas dificuldades que tivemos no relacionamento com as demais pessoas com quem convivemos nesta romagem terrena, certamente iremos pautar as nossas vidas futuras, especialmente a nossa próxima reencarnação, por conta desses angustiantes momentos que vivemos com outras pessoas nesta encarnação. E o que acontecerá em nossas vidas se levarmos esses inimigos permanecendo como nossos adversários da vida passada? Pois que os levamos, se desencarnarmos sem reconciliarmos com eles, vamos levá-los como sendo nossos adversários desta encarnação. Pois bem, iremos reencarnar num futuro talvez próximo ou talvez um pouco mais longo, e com certeza esses adversários serão, na futura reencarnação que fizermos, serão, quem sabe, nossos cobradores. E essas cobranças, meus irmãos, elas vêm das mais variadas formas. A começar por uma terrível. Eu estou aqui nesse momento bem próximo da residência de um funcionário nosso, daqui da nossa propriedade rural. E esse funcionário tem um garoto de 5 anos de idade, que sofre desde essa tenra idade com uma dificílima situação chamada epilepsia, que nada mais é, meus irmãos, do que um cobrador de vidas passadas. Aquela criança é apenas uma criança, fisicamente falando, mas é um espírito velho,
É um espírito filho de Deus que reencarnou naquela criança com o propósito de buscar a sua própria evolução. Mas ele trouxe de vidas passadas algum adversário, que vem como um cobrador, pois que ele ainda permanece no mundo espiritual, ele ainda é um espírito, ele não está reencarnado, e vem como um cobrador em cima desse espírito encarnado naquela criança e submete aquela criança a essa tragédia chamada epilepsia. Meus caros e amados irmãos, isso não é uma coisa pequena, essa é uma coisa terrível. E eu digo a vocês, do fundo do meu coração, sigam Jesus, aceitem o conselho, aceitem a advertência, o amor e a misericórdia de Jesus ao nos recomendar: reconcilia-te com o teu adversário ainda nesta romagem terrena. Aquela criança não fez isso. Aquele espírito encarnado naquela criança não fez isso. E aquela criança hoje padece. Esses gritos são da mãe dele, que está lá, por certo, ainda. Também ela dando alguma infernização na vidinha dele. Pois bem, esta criança não deve nada, aquele corpo não deve nada, mas aquele espírito encarnado deve. E o cobrador dele de vidas passadas está ali, fazendo com que ele caia, que bata o rosto no chão, que machuque, porque a epilepsia, para quem a conhece, é uma coisa trágica. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amados irmãos, eu vou dizer para vocês de uma pequena experiência, mas uma maravilhosa experiência ao mesmo tempo, que vivenciamos em uma casa espírita aqui da nossa cidade de Formosa. Estávamos lá reunidos certo dia e eu me lembrei de uma criança com 12 anos de idade, que era uma criança extremamente triste. Era aquela criança que chegava nos sábados, que era um dia que a gente distribuía sopa, era um dia de fraternidade, que a casa espírita distribuía coisas, incluindo a sopa, e era um dia de muita caridade, de muito amor, e aquela família, a mãe e umas 3 ou 4 crianças, incluindo este que era o mais velho, o filho mais velho dela, e ele era uma criança de 12 anos na época, completamente analfabeto ainda, pois que não conseguia ter aprendizado, rendimento escolar. Ele chegava na escola e frequentemente, porque ele tinha crises epiléticas, assim, praticamente todos os dias. E muitas dessas crises aconteceram lá na escola, no banco da escola. E ele caía no chão, babando, gemendo, aquela coisa que quem viu sabe o quanto é uma coisa triste e feia de se ver. E aquela babança e aquela coisa terrível, e gemidos, e uma coisa assim muito ruim da gente assistir. As outras crianças que não entendem, que não sabem nada, são apenas crianças. Alguns dias, claro que naquele momento o SAMU vinha, buscava aquele menino, levava para o hospital. E aí, claro, ele ganhava ali 3, 4 dias, uma semana de licença para poder tomar remédio. O que o médico faz é isso, dá medicamentos muito pesados. E ele ia para casa e ficava ali uma semana, 10 dias sem voltar para a escola. Quando voltava, bullying. As outras crianças, não sabendo, não entendendo e absolutamente sem culpa, mas acabavam produzindo sobre a criança epilética aquela cobrança de bullying, né? De gozações, de brincadeiras ruins, que fazia com que aquela criança, a epilética, né, ficasse extremamente debilitada moral e emocionalmente, e o rendimento escolar foi se acumulando como quase zero ao longo dos anos, e ele nunca passava de ano. Aos 12 anos era praticamente analfabeto. Fizemos uma reunião com o nosso grupo de médiuns daquela casa espírita, e decidimos que faríamos uma sessão de passe, um passe onde nós iríamos doar tanto amor quanto pudéssemos àquela criança e àquela mãe. Iríamos fazer tudo para dar o máximo de amor que pudéssemos àquela família. E convidamos a mãe para trazer aquela criança. E num sábado pela manhã fizemos aquela reunião de passe exclusivo para aquela criança. Nós éramos 8 médiuns, cada um cheio de amor,
de muita vontade de ajudar, de muita vontade de minorar o sofrimento daquela criança. Não estávamos pensando em cura, porque nem imaginávamos que isso fosse possível. E fizemos aquela reunião de passe, que foi uma coisa bonita, muito linda, muito bacana. Todos nós ficamos extremamente emocionados, e eu ainda me emociono quando falo disso, pois que foi uma coisa muito bonita. Aquilo foi um sábado pela manhã, às 10 horas da manhã. Na quarta-feira da semana seguinte, eu me encontrei com a mãe. E a mãe, feliz demais, me abraçou e disse: seu Juraci, eu tenho uma coisa para dizer para o senhor. Eu falei: o quê, minha querida? Ela disse: olha, agora me esqueci o nome do menino. O meu menino não teve mais nenhuma crise desde sábado até hoje. Hoje é o 5º dia que ele não tem crise. Ele nunca ficava 2 dias sem crise. Ele não teve nenhuma crise até hoje. Hoje é quarta-feira, ele não teve mais no sábado, nem no domingo, nem segunda, nem terça e nem hoje até agora. Eu falei: Márcia, mas que maravilha, Márcia, agradeça muito a Deus. Ficamos sabendo, eu fiquei sabendo naquele dia, que havia acontecido um verdadeiro, imenso e grandioso fenômeno de amor daquela casa espírita, através dos seus benfeitores espirituais, dos seus mentores espirituais, que eles sim e não nós, resolveram libertar aqueles 2 sofredores. O obsessor também é um sofredor, porque ele está cheio de ódio, cheio de rancor, de mágoa. Ele não está feliz, ele não está bem. E o obsidiado, pior ainda, menos feliz ainda, totalmente infeliz, ali subjugado sob aquele terrível processo da epilepsia. Pois, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, esse fato já tem quase 1 ano e aquela criança nunca mais teve crises epiléticas. Não fomos nós os médiuns, todos nós temos consciência disso. Nós éramos 8 médiuns, mas não sabemos quantos benfeitores espirituais estavam ali. Isso não podemos aferir, nem podemos contar, porque não os vimos. Nós sabíamos que eles estavam lá. Mas a casa, o patrono da casa é Santo Agostinho. E Santo Agostinho, certamente liderando esse grupo de benfeitores espirituais, entenderam por bem de libertar aqueles 2 sofredores, o obsessor e o obsidiado. A criança nunca mais foi obsidiada, nunca mais teve crise. Desde aquele dia, abençoado dia, aquela abençoada manhã de sábado. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, eu estou contando este fato para mostrar a vocês o quanto a advertência, o quanto o conselho, o quanto essa frase maravilhosa de Jesus e esse ensinamento grandioso tem de importância na nossa vida. Reconcilia-te com o teu adversário, ainda nesta romagem terrena. Se é você que maltratou alguém, vá atrás, meu irmão, vá atrás dessa pessoa. Ajoelhe-se aos pés dela e humildemente peça-lhe perdão. E diga a ela: eu te dei prejuízo financeiro? Quanto foi? Foi R$100? Foi R$1.000? Foi R$10.000? Está aqui o dinheiro. Eu vim pagar o prejuízo que eu te dei e te pedi perdão. Eu vim aqui para reparar os danos que eu te causei. Tudo que foi de prejuízo eu quero pagar. E quero, por favor, que você me perdoe, se puder. É assim que temos que fazer. É assim que ensina o Livro dos Espíritos. Aliás, o nosso amado mentor espiritual lá, Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos. A questão 919 está lá, Santo Agostinho ensinando como é que a gente se liberta desses tipos de problemas diários da nossa vida, aliás, do nosso dia a dia. Ao fim do dia, à noite, quando formos deitar, pararmos para pensar e ver a quem nós ofendemos, a quem nós, de algum modo, possamos ter causado algum dano. E realmente procurar nos arrepender de tê-lo feito e fazer com que, de uma proposição pessoal, de uma determinação nossa, não repitamos mais aquele ato. E imaginemos todas as situações do dia para ver onde falhamos, onde fomos rudes, onde fomos injustos, para que inclusive possamos, na oportunidade adequada, reparar os danos que possamos ter causado àquelas pessoas naquele dia.
É desse modo, meus irmãos, que podemos evoluir e progredir. É desse modo que poderemos subir os degraus da escala evolutiva. É exercitando o perdão. É fazendo com que o perdão possa nos libertar daquelas mágoas que os outros sentem por nós, por danos que lhes causamos. E aqui agora, meus irmãos, o outro lado da moeda. Quando nos lembrarmos de alguém com rancor, com mágoa, procurarmos buscar no fundo dos nossos corações tudo o que for possível daquilo que tem acontecido. Porque, olha, existe uma certeza em todos os desentendimentos que possam existir entre duas criaturas humanas. Não existe culpa de um lado só. Todos nós somos parte de um processo onde há um desentendimento. Se formos honestos conosco, se formos realmente sinceros conosco, vamos descobrir que temos mágoas de pessoas que, quando vamos analisar calmamente a respeito daquele assunto, vamos verificar que nós também somos muito, mas muito culpados de que tudo aquilo tenha acontecido. Existe uma parte muito grande do que aconteceu como nossa responsabilidade. Então, primeiro vamos ver o que foi nossa parte, para que possamos olhar a parte do erro do outro e perdoá-lo. Dizer, não foi, ele não fez sozinho, eu participei. Eu não devia ter feito tal coisa que fiz para que ele tivesse feito aquela coisa comigo. E assim, meus irmãos, nos livrarmos dessa pecha, dessa nódoa, desse cancro, desse câncer, desse pavor, que é o pavor do ódio, da mágoa, do ressentimento, que só vai nos fazer mal. E nos fará muito mal, levando adversários. Para outra vida, podemos quase contar com certeza absoluta que teremos ou um obsessor ali nos obsidiando com a epilepsia, ou de outros modos vários, porque são muitos os modos que os obsessores nos atacam, esses adversários de vidas passadas. Quantas pessoas ficam conversando sozinhas, você fala, mas que a pessoa está conversando com quem? Ela está conversando com o obsessor dela. Tem alguém aqui na cidade de Formosa que vai andando pela rua e de repente vira para trás. Me larga, menino, me larga, menino. Dizem que foi uma criança que ele assassinou ao matar a família inteira, abandonou aquela criança viva, mas andou um pouco e voltou depois, disse, não, vou matar também, porque eu ganhei para matar, foi todo mundo. Foi lá e matou o menino também. Aí ele andava pela rua, olhava para trás e me larga, menino, me larga, menino. O menino não dava sossego para ele, não deixava ele dormir, não deixava ele ficar sossegado um segundo sequer. O dia inteiro ali perturbando ele. Meus amigos, nem precisou dele desencarnar. Ele já começou a sofrer a obsessão ainda nessa encarnação. Para vocês terem uma ideia de como esse processo obsessivo, essa coisa de levarmos mágoas, rancores, de levarmos sentimentos de culpa para o mundo espiritual, ou até mesmo ainda aqui no mundo material, como é o caso desse senhor, que na verdade é um matador profissional, né? É um assassino profissional. Ele está vivo ainda, viu? Ele está vivo ainda. Ele tem lá seus 80, 90 anos, mas está vivo. Então, meus irmãos, é isso. O que nós queríamos falar hoje era sobre essa coisa de perdão, de perdoar, de buscar o perdão das pessoas a quem nós ofendemos, de perdoar aqueles a quem nós causamos dano, reparar os danos. Está lá na questão, sabe qual, gente? Por curiosidade, a questão número 1000 fala disso, de repararmos os danos que nós causamos. Como é que é a pergunta? Podemos ainda nesta caminhada terrena nos livrar, nos libertar das mazelas que tenhamos cometido nesta vida? E a resposta dos Espíritos, sim, podemos. Buscando aqueles a quem prejudicamos, reparando os danos que causamos, pedindo perdão pelos males que fizemos a essas pessoas. Portanto, meus irmãos, a doutrina espírita é um somatório de tudo que nosso amado Mestre Jesus deixou. E mais, tudo aquilo que Jesus nos enviou através dos espíritos superiores. E prestem bem atenção, espíritos superiores são espíritos de segunda ordem. Nós vamos falar disso, existem 3 ordens. A primeira, que é a dos espíritos perfeitos, grupo do qual Jesus pertence, que ele não é sozinho nesse grupo, claro que são muitos. O segundo grupo, que é
o grupo dos espíritos já em fase ali intermediária de libertação das mazelas pessoais, né? Então, o grupo dos chamados espíritos bons, que é a segunda ordem, e o grupo da primeira ordem e da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, que somos nós, que reencarnamos em planetas de expiação e provas. Os de segunda ordem encarnam em planetas de regeneração, e os da primeira ordem, os espíritos perfeitos, encarnam em planetas perfeitos, que são aqueles espíritos que vivem ali junto com Deus, nosso amado Pai Celestial. É lá no chamado paraíso, né? Que é para onde todos nós estamos destinados a ir. Então, meus irmãos, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Dizer para vocês que tudo na doutrina espírita é maravilhoso, que tudo de Jesus é maravilhoso, pois que o Espiritismo nada mais é do que um fiel seguidor de tudo que Jesus ensinou, de tudo que Jesus pregou, e que nós, os espíritas, fazemos questão de tentar seguir, de nos esforçarmos para tentar seguir. É isso que eu queria dizer a vocês, meus irmãos. E digo mais, apenas gostaria de receber de todos vocês comentários dizendo se não gostaram, se gostaram, se há dúvidas. Gostaria apenas que nós pudéssemos trabalhar todos nós juntos para esse nosso aprendizado juntos. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado por terem visto o nosso canal, terem aberto e terem visualizado. E obrigado pela companhia de vocês.